Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá. Essa aula eu gosto de falar da minha trajetória, primeiro para vocês entenderem e me conhecerem com mais detalhes, com mais minúcias aí, as especificidades da minha trajetória até agora, mas principalmente eu gosto de esmiuçar tudo o que aconteceu comigo para mostrar para vocês erros e acertos na minha trajetória. Por quê? Porque isso é muito importante para a gente ter um nivelamento. Tem alunos aqui que estão no primeiro período, tem alunos que estão no 10º período. Nesse intuito de contar mais ou menos a minha história, eu quero mostrar que eu errei e acertei em alguns pontos, seja no primeiro período, segundo, terceiro, quarto, seja lá no fim, no 10º período. Então, dessa maneira, tanto a gente se conhece, como também já pode sair vários insights para que vocês apliquem. Eu vou esmiuçar tudo que aconteceu comigo, avaliando agora, depois de 8 anos, 9 anos de formado, o que é que eu teria feito diferente, né? Então, vamos lá. Eu me formei em Direito na Católica, né? E eu, quando queria fazer o curso de Direito, eu não sabia qual era a área que eu iria atuar. Na verdade, eu nem sabia por que escolher Direito. Para começar já daí. Eu estava na dúvida entre Administração, Direito e Economia. Quando eu entrei no curso, por uma questão de sorte, até atribuo isso, eu gostei muito do curso. Por quê? Eu sempre gostei muito de ler. A gente vai falar aqui depois dos hábitos, eu vou enfatizar muito o hábito de leitura. Eu sempre gostei muito de ler. E eu lia sobre vários assuntos. Um outro ponto que eu acho muito positivo meu é a questão da curiosidade. Então eu leio sobre várias coisas diferentes. Isso permite que eu linke vários desses conteúdos. Então, o fato de eu gostar muito de ler me aproximou mais da área de humanas. Mesmo eu gostando também muito de fazer conta. Eu gostava muito, era muito bom na área de matemática, física. A área de biologia eu era horrível, péssimo. Química, biologia, não sabia nada. Então, terminou que eu fiz ali administração na UPE, aí depois fiz economia na Federal, fiz direito na Católica, foi uma bagunça. Entrei em direito na Católica. Entrando em direito na Católica, eu comecei do curso já a gostar de início. Eu gostei realmente do começo do curso, já das disciplinas, essa interdisciplinariedade, né? Então eu gostava de estudar sociologia, filosofia, economia, porque até eram áreas que eu tinha essa facilidade para gostar, para entender. Então eu gostei muito já do curso de início. E dali em diante sempre fui gostando. Então eu não sou aquele aluno que, eu entrei no curso e me senti perdido e tudo mais. Tem gente que acontece isso e não tem problema nenhum. Até porque são pessoas que não necessariamente gostam muito dessa interdisciplinariedade. Então são pessoas que costumam gostar mais da dogmática, do direito material em si. São pessoas mais práticas. Isso vai muito também do perfil comportamental de todo mundo, né? De cada um. Então eu entrei na Católica, né? No primeiro período lá, estudando, me dedicando, imaginando que só a dedicação, falei um pouco nas aulas anteriores para vocês, só a dedicação nos estudos ia ser suficiente. Essa já era a minha mentalidade naquela época. Passou o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. A gente já passa 4 períodos aí. Nesses 4 períodos eu não estagiei. Erro 1. Já não estagiar nesses primeiros períodos. Estagiar é um ponto bom? Sem dúvida. Mas, se você não consegue arrumar um estágio nesse período, o que é que eu teria feito diferente? E aí, se você estiver nos começos dos períodos, nos primeiros períodos, você pode aplicar. Eu, pelo fato de não ter ninguém na área, meu pai não é da área jurídica, minha mãe não é da área jurídica, eu não tenho ninguém advogado na família, nem nada para eu poder chegar junto e ter pedido um estágio. Eu queria isso, mas não tinha. Era a minha realidade. Então, pelo fato de eu não ter isso, era para eu, o que é que eu vejo hoje? O que é que eu teria feito de diferente? Do primeiro ao quarto período, que foi o período que eu fiquei sem estagiar, eu teria usado para fazer alguns cursos, para treinar algumas habilidades. Entre elas, eu teria entrado em um curso de oratória, teria entrado em um curso de leitura dinâmica, persuasão, negociação, por aí vai. Mesmo que eu não fosse sequer usar isso como advogado lá na frente, eu teria entrado nesses cursos. Hoje, né, olhando isso lá para trás. E eu também teria entrado em um curso preparatório para concurso. Gustavo, mas você não fala de concurso, você não estudou para concurso. Eu sei, mas nesse período, de primeiro período ali para segundo, se você puder focar e construir uma ótima base jurídica, isso vai levar para toda a sua carreira. Não vai ser simplesmente para você aplicar em concurso. Você vai poder usar aquilo quando você for advogar, quando você for trabalhar em um escritório, quando você optar até por fazer concurso depois. Então, você vai estar usando aquele tempo para construir um arcabouço teórico. Então, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, meu primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período, eu teria preenchido porque eu só tinha aula de manhã. Eu ficava à tarde e à noite em casa, sem fazer nada. Sem fazer nada assim, estudando para a faculdade, mas não tinha outras atribuições. Era só a faculdade.
né? Eu teria feito cursos de habilidades complementares e também teria ingressado já em um cursinho para concurso que focasse nas cadeiras mais importantes: direito constitucional, administrativo, processo civil, tributário, penal. Isso me daria um arcabouço teórico muito melhor do que a maioria da turma, e também os outros cursos já me dariam uma visão mais macro da coisa. Eu já teria outras habilidades. E a oratória a gente sabe que é uma habilidade essencial para quem trabalha no direito, né? A persuasão, a negociação, falar com pessoas, isso é absolutamente essencial. Mas quando a pessoa é estudante ainda não percebe isso. Então esse foi o primeiro momento. Passamos dos 4 primeiros períodos. Passado isso, no 5º período, eu fiquei numa sinuca de bico, eu via todo mundo entrando em estágios porque conhecia pessoas e tudo mais, eu não conhecia ninguém. E aí eu fui fazer concursos de estágio em órgãos públicos. Foi a maneira que eu encontrei de procurar estágio. Eu precisava de estágio, eu precisava começar a estagiar. Comecei a ver todo mundo estagiando, fiquei preocupado. Eu disse, caramba, só eu não vou conseguir. E agora, né? E aí eu comecei a fazer concursos para os estágios. Como eu estava estudando, como eu realmente levava a faculdade com uma certa seriedade, eu sempre fui muito preocupado com essa minha parte profissional. Eu passei nos concursos, passei no concurso da Procuradoria da Fazenda, passei no concurso da AGU primeiro, TRF, TJ, Procuradoria do Estado. E aí eu passei no da AGU, logo entre os 5 primeiros, salvo engano, e eles me chamaram logo. E aí foi o meu primeiro estágio. No 5º período eu comecei a estagiar. Ponto positivo: estágios em órgãos públicos. Ressalva: os órgãos públicos que você vai vir estagiar tem que ser órgãos públicos que lhe proporcionem, na hora que você faz o estágio, da elaboração de peças. Você tem que realmente fazer peças processuais. Se o estágio está te fazendo isso, perfeito, ótimo estágio. Ótimo estágio, porque ali você está treinando pegar processos, analisar, fazer petições, ler peças prontas, ler modelos, ler vários modelos. Assim você está formando toda essa sua bagagem de petição que você vai usar depois. Isso é fundamental, isso é um acerto. Quanto antes você puder entrar em estágios de órgão público, melhor. E eu acho que é melhor você entrar em estágio de órgão público primeiro e depois ir para escritório de advocacia. Vou explicar por quê. E aí eu entrei na AGU no 5º período ali e fiquei em 3 áreas lá na AGU. Eu passei um ano, o 5º e o 6º período da minha faculdade, eu passei lá na AGU. Então, os meus 2 primeiros anos de faculdade eu não estagiei. O meu 3º ano de faculdade, que é o 5º e 6º período, eu estagiei lá na AGU, Advocacia Geral da União, na Procuradoria Federal. Vocês sabem que a Procuradoria Federal, que é um órgão da AGU, né, ela é responsável pela representação judicial das autarquias e fundações públicas federais. Então lá tem autarquia previdenciária, INSS, tem autarquias que trabalham com a parte de direito administrativo. Lá eu mudei de área 3 vezes, para ver o máximo de coisas possíveis. Eu sempre fui muito inquieto, não queria sempre ficar na minha zona de conforto. Isso também eu acho que é um ponto muito positivo. Muita gente entra em estágio e fica acomodado, achando, esse estágio é tão legal, tal. Não vou sair porque é muito bom para mim, é um valor interessante. Isso você não deve ser o parâmetro de escolha em estágio, tá? A não ser que você efetivamente precise do dinheiro, aí é uma outra situação. Mas, em regra geral, não é o parâmetro ideal você escolher o estágio porque ganha pouco ou muito, né? E aí eu estagiando lá na AGU, gostei e tal, passei aquele ano dentro de 3 áreas dentro da AGU, achei fantástico, fazia muitas peças, fazia contrarrazão de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, tive uma base de processo civil muito importante, que para mim é a matéria mais importante no direito, é o processo civil para quem vai advogar, né? É a base realmente, você consegue ganhar processos só com processo civil realmente. Enfim, eu construí uma base muito sólida ali, trabalhando com tribunais superiores, recurso especial, extraordinário, agravos, enfim, com conteúdo técnico excelente. Comecei a gostar da área tributária, fiz o concurso para a Procuradoria da Fazenda. Fui para lá no meu 7º período. 7º período eu já estava na Procuradoria da Fazenda. Então no 7º período eu passei os 6 meses do 7º período todo na Procuradoria da Fazenda. Depois eu já tinha 1 ano e meio de estágio em órgão público, que é o meu 5º, 6º e 7º período. E eu não tinha nenhum escritório de advocacia no meu currículo como experiência. E começou a me preocupar o fato de, apesar de eu ser muito bom redigindo peças, eu já estava pegando muito jeito, porque eu já estava começando a pensar realmente como o Estado, defensor do Estado ali, porque os procuradores da Fazenda, por sorte minha, tanto os da AGU quanto da PFN, me ajudaram muito, me deram muita oportunidade para elaboração de peças, eu estava conseguindo desenrolar muito bem a redação processual. Mas eu era um estagiário que nunca tinha ido ao fórum, não sabia o que era despachar um processo, não sabia o que era fazer carga de um processo, não tinha vivência de fórum. E isso fez com que, com muita dor no coração, eu saísse da Procuradoria da Fazenda e eu colocasse meu currículo em alguns escritórios de advocacia antes de sair da Procuradoria, para já migrar para um escritório, e eu fui para um escritório de grande porte aqui em Recife.
fui para um escritório de grande porte que me contratou pelo fato das minhas experiências, principalmente na PFN, porque a área era de direito tributário lá também. E entrando lá na área de direito tributário, foi muito importante para mim ter a vivência agora de um escritório de advocacia. As demandas que realmente uma empresa precisa, as demandas que um escritório, como é que um escritório de grande porte funciona, que é uma empresa realmente, aquela estrutura hierarquizada, o enrijecimento em termos de rotina, realmente o foco na produtividade ali, o pessoal trabalhando muito o tempo todo, tal, na pegada no serviço. Lá eu tive também acesso a redigir muita coisa do ponto de vista tributário. E tive vivência de Justiça Federal, Receita Federal, Fórum, despachar, fazer tudo que eu queria fazer, né? Só que depois de 6 meses eu também passei, já era o final do 7º período, eu também passei a querer uma experiência em um escritório menor. Por quê? Porque eu não tinha contato com o cliente, eu não sabia como era atendimento, eu não sabia como era a contratação fechar um contrato de honorários. Então isso começou a me preocupar. Perceba que um ponto positivo meu foi que eu sempre fiquei olhando o que é que estava faltando na minha rotina, o que é que eu nunca tinha feito ainda como estagiário. E eu nunca tinha estagiado em um escritório pequeno para entender os meandros do início do atendimento até o final dela, o passo a passo realmente, né? E isso foi essencial para eu migrar para esse escritório pequeno. Migrando para esse pequeno escritório, eu avalio como um ponto extremamente positivo, porque quando a gente vai para um escritório de menor porte, a gente pode ter acesso às etapas iniciais do trabalho. Então a gente atende um cliente, a gente vê como é que é a elaboração de um contrato de honorários, né? E eu fui para receber menos, inclusive, mas eu sabia que eu não tinha aquela experiência. Então, a partir dali, os meus 6 meses ali, do 8º até o 9º período, eu fiquei no escritório. Então eu estagiei durante 2 anos e quase 6 meses, 2 anos e meio aí mais ou menos. Saí do estágio para estudar para a segunda fase da OAB, a primeira fase eu tinha feito inclusive ainda no escritório, e essa foi a minha trajetória de estágios até a formação. Eu vou gravar até aqui e depois eu vou gravar a parte 2 de pós-formado, né? Descortinando também dessa mesma forma. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Até o próximo vídeo.